armazenada 18 milhões de casos novos por ano, 9,6 milhões de óbitos por câncer. No Brasil, a gente tem 625 mil casos novos de câncer todo ano. E o tumor de pele é o mais comum de todos. Basicamente, 177 mil casos de câncer de pele não melanoma por ano. De mama e próstata seguem em segundo lugar, com 66 mil casos aproximadamente novos por ano, para cada um. Câncer de cólon e reto, 41 mil casos novos. De pulmão, 30 mil casos novos por ano. Então, a gente vê que a gente não está lidando com uma doença pouco prevalente. E, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas e a expectativa de vida vai aumentando, e a gente tem medicamentos novos, os pacientes estão com uma sobrevida maior, sobrevida livre de eventos, sobrevida global maior, a gente vê mais tumor metastático para a coroide. Como que esses tumores fazem metástase? É interessante a gente observar que existem várias teorias para metastatização dos cânceres, e a teoria mais divulgada, mais aceita, é que existe uma corrupção de um programa que a gente tem dentro de todas as nossas células, chamado programa de transição epitélio-mesenquimal. Isso é um programa que a gente tem por conta da embriogênese e por conta do crescimento e divisão celular. As células que são epiteliais se transformam em células mesenquimais, mas as células malignas corrompem isso e se tornam células epiteliais, se tornam células mesenquimais, elas se tornam células com muita mobilidade. São alterados os endosmossomas, as junções tiputais, e aquelas junções aderentes, e a célula, então, adquire uma mobilidade, e essa mobilidade ela acaba por diapedese entrando dentro dos vasos sanguíneos. Lá, uma série de mecanismos faz com que elas exprimam novos receptores. Essas células que não deviam estar lá acabam enganando os neutrófilos, as células natural killer, aderem à parte interna dos vasos sanguíneos e aí vão para outro lugar, onde existe uma quantidade muito grande de oxigênio, uma quantidade grande de nutrientes. Então, o fígado, por exemplo, no caso do melanoma de coroide, é um sítio importante de metástase. A gente sabe que o fígado tem muitos capilares sinusoidais, tem uma riqueza de oxigênio muito grande, mas o sistema nervoso central é assim, o pulmão é assim, e a coroide não é diferente, também é assim. Então, os capilares sinusoidais da coroide, a riqueza do consumo de oxigênio e o microambiente, que é muito rico em nutrientes, fazem com que esses tumores, essas células malignas, tenham uma preferência pela coroide. Bom, a metástase intraocular é o tumor intraocular mais comum que existe. É um pouco menos diagnosticado que o melanoma de coroide, porque a maioria dos pacientes que têm metástase intraocular tem tumores em outros lugares, tem outras metástases. Às vezes o cara que tem uma metástase de pulmão e essa metástase de pulmão já foi para o osso, para o sistema nervoso central, e ele diagnostica uma metástase de coroide. Então, muitos pacientes afetados já têm uma forma um pouco mais grave, mais avançada. O médico que eles vão são o oncologista, basicamente, eles não vão no oftalmologista para ver uma baixa visual, às vezes pequena, uma baixa visual moderada. Mas a gente sabe que é muito mais comum do que o melanoma de coroide. 9,3%, isso é uma estatística de 1996, o médico estudou todos os pacientes que morriam por câncer e avaliou os olhos de cada um desses pacientes e descobriu que 9,3% dos casos de morte por câncer têm uma metástase intraocular. E 90% deles acometem a coroide, que é muito mais comum do que metástase para retina, para corpo ciliar ou para íris. Íris e corpo ciliar são muito mais raros, vítreo, então, muito mais incomum. O paciente aqui apresenta uma metástase para íris, vocês podem ver na íris, na parte superior e na parte inferior, a metástase. E essa paciente tinha uma metástase de um melanoma de pele para o vítreo e para a retina, também bastante incomum. A grande maioria dos pacientes tem um primário de mama e de pulmão, e 20%, 25% desses pacientes que apresentam essa metástase não têm história prévia de câncer. Então, a metástase, às vezes, aparece como a primeira manifestação do câncer. Impressionante a gente observar isso, a quantidade é muito alta. 10% dos pacientes apresentam um primário oculto mesmo após uma avaliação sistêmica inicial. Essa avaliação sistêmica inicial
é o paciente ir no oncologista e o oncologista avaliar sistemicamente. Aumento de sobrevida, novas drogas, imunoterapia, terapia-alvo, ciclos diferentes, novos esquemas, tornaram o câncer uma doença mais crônica. E a chance dessas doenças metastatizarem por serem mais crônicas é muito mais importante. Então, a gente está vendo que a metástase intraocular está ficando cada vez mais prevalente, mais incidente, mais prevalente. Como fazer o diagnóstico para a gente, oftalmologista geral, um oftalmologista que vê o paciente geral no consultório? Muito comum a gente... a história é muito importante. Vamos lá lembrar que a grande maioria desses pacientes já tem uma história prévia de câncer, grandíssima maioria, 47% dos pacientes das metástases intraoculares têm um primário de mama e 21% primário de pulmão. Só lembrando que 25% você vai colher a história e não vai ter nada na história porque eles não têm uma história prévia de câncer para contar para você. O diagnóstico, basicamente, se a gente pudesse resumir, uma massa clara ou amarelada, une o bilateral. O bilateral é frequente, mais frequente no câncer de mama, frequentemente em polo posterior. O paciente tem um DR resultativo, às vezes o DR é bastante importante. A angiografia a gente usa menos, mas tem alguns vasos intralesionais, muito menos do que a dupla circulação que a gente vê no melanoma discoroide. Não tem uma hipofluorescência inicial, porque a lesão é discoroide. Então, a hipofluorescência é logo um enchimento. É um tumor de crescimento rápido e as queixas principais do paciente é fosfeno e baixa visual. Então, a gente está lá com o nosso paciente, dilata a pupila e vê, às vezes, massas múltiplas, às vezes, massas únicas no fundo do olho. E são massas claras associadas a descolamento exudativo da retina. Esse paciente com uma massa grande inferior à mácula, acometendo a mácula, mas em quadrantes inferiores. Essa paciente com a massa, vários focos de lesão, focos temporais, um foco enorme nasal, peripapilar. Isso sinaliza para a gente bastante metástase de coroide. A angiografia fluorescênica a gente usa menos, mas é um método bastante importante. Esse paciente aqui, que a gente pode observar, tinha uma metástase de câncer de pulmão e apresenta já logo nessa fase arteriovenose precoce, um enchimento ali da parte mais posterior. Essa paciente, o outro olho, a mesma paciente, também tinha uma lesão. O anjo-ACT vai como uma documentação. O anjo-ACT não é um exame dinâmico, é um exame mais estático, que a gente vê o vaso sanguíneo, a gente vê a vascularização da retina, da coroide, etc., mas a gente não tem o trânsito como a gente tem com a fluoresceína, então é importante a gente observar que hoje a gente usa muito mais para tratamento de complicação. São pacientes que tinham melanoma de coroide, foi submetido a um tratamento com radioterapia e evoluiu com a retinopatia radioativa. Então, vocês podem observar que ele tem áreas grandes de isquemia, amputação vascular, tanto retiniana quanto de coroide, diminuição da córrea capilar e áreas de isquemia importantes que a gente pode observar aí no exame, junto com o edema de mácula. O ultrassom é muito importante, um ultrassom bem feito, a gente consegue levar o exame mais para o lado do melanoma de coroide, ou mais para o lado da metástase, ou mais para o lado do hemangioma. Às vezes, com o aspecto só fundoscópico, a gente não consegue realmente fechar o diagnóstico do que é aquela lesão que você está observando. Então, um ultrassom bem feito é bastante importante, uma ferramenta bastante importante. Normalmente, o tumor é mais sólido, ele não tem uma atenuação interna pequena, como o melanoma, que tem aquele ângulo capa descendente. Normalmente, o tumor é mais sólido, ele parece como uma lesão hiperecóica, a parte interna mais hiperecóica. A ressonância, como a gente pode observar aqui nesse exame dessa paciente, que tem uma massa que não tem uma atenuação posterior. A ressonância, tanto da órbita e do olho, é bastante importante. É importante você ver se tem alguma lesão na órbita, se esse paciente tem lesão no sistema nervoso central, embora muito frequentemente quem vai fazer isso para você é o oncologista. O PET-CT, às vezes, quando é uma massa muito grande, no caso desse paciente, por exemplo, a gente consegue ver uma massa com consumo. Na verdade, o que o PET-CT
vê é o consumo de desoxiglicose radioativa. Então, a gente está vendo ali, naquela paciente, um consumo elevado de glicose radioativa na parte posterior do olho esquerdo. E a tomografia, por exemplo, essa paciente que tem um tumor enorme, obviamente dá para notar que é um tumor de ápice pulmonar, do ápice pulmonar esquerdo, um tumor bastante importante e que já acomete ali os primeiros arcos costais, um tumor de ápice pulmonar. Bastante importante, causa desvio do mediastino. A tomografia ajuda e mata o diagnóstico para a gente. E hoje, cada vez mais, a gente fala de tomografia de coerência óptica. Esse paciente é um paciente idoso, que tinha uma lesão subretiniana, ele tinha um tumor de próstata, já faleceu com metástase óssea, metástase no sistema nervoso central, fez uma baixa visual, no ACT ele tinha essa lesão. Não deu nem tempo de tratar esse paciente. Ou o ACT dessa paciente, que tem um nódulo de coroide, a gente consegue observar aqui subretiniano, com descolamento seroso da retina, justa macular, na mácula justa foveal, na verdade. Uma metástase de coroide bastante elucidativo o exame. Então, a gente está de frente de uma lesão que a gente acha que é uma metástase de coroide. Tem um grau razoável de certeza. E aí a gente tem que observar se a gente sabe que tumor é esse, ou seja, se o primário dele é conhecido, se o primário não é conhecido. De qualquer forma, esse paciente tem que ser avaliado por um oncologista e esse oncologista vai fazer uma avaliação sistêmica do seu paciente. Você manda para um oncologista, deve ter um oncologista de estimação, e esse oncologista vai avaliar esse paciente. Normalmente, o oncologista vai pedir, ele vai pedir uma ressonância de crânio órbita, vai pedir uma tomografia de tórax, um ultrassom de abdômen total. Basicamente, é isso que o oncologista vai pedir exames de sangue, alguns marcadores, CEA e etc., e vai avaliar se o seu paciente tem alguma lesão. Essa paciente, por exemplo, tem uma lesão subretiniana enorme, grande, com uma baixa visual bastante importante, um tumor que foi pedido tomografia dela, ela tinha um tumor no ápice pulmonar esquerdo. Também não sabia que tinha um tumor, o diagnóstico foi feito pelo exame oftalmológico. E às vezes a gente não tem um primário conhecido. Esse paciente, por exemplo, não tinha um primário conhecido. Foi escaneado pelo oncologista, o oncologista não conseguiu descobrir, achou-se inicialmente que isso era um melanoma de coroide amelanótico pelo aspecto da lesão, e foi feita uma biópsia de coroide, e essa biópsia de coroide a gente conseguiu identificar com patologista em sala, a gente conseguiu identificar o tumor. Então, para mostrar para vocês como que a gente faz essa biópsia de coroide, a gente faz uma vitrectomia biparsplana comum, vitrectomiza e tira o vítreo central. Importante a gente observar que deve ser retirado o vítreo próximo ao tumor, normalmente esse vítreo já está descolado ali próximo ao tumor, mas como a gente vai biopsiar essa região específica, é importante a gente tirar o vítreo dali, porque muito frequentemente faz uma contração vítrea e às vezes um descolamento de retina pode vir por conta disso, da tração vitreoretiniana, de dobra, etc. A gente faz uma endodiatermia, depois com o vitreófago, a gente usa o próprio vitreófago para fazer isso. Com a endodiatermia, a gente sela o tumor e entra com o vitreófago, a gente faz a coleta do material. A gente faz tem um device lá, mais ou menos, que a gente montou, junto com o patologista analisa normalmente lá em sala mesmo, quer dizer, o patologista fica na sala do lado, porque o patologista na sala da gente é perigoso. Ele fica ali do lado, examina e vê se a quantidade de células que a gente tirou, a quantidade da biópsia é suficiente para a gente fechar um diagnóstico. No caso desse paciente, e a gente fechou um diagnóstico depois de descobrir que ele tinha um tumor secundário. Evandro, posso fazer uma pergunta? Pode fazer, fala. Edinho, nessa cirurgia ali, quando você fez a diatermia, você entrou dentro do espaço retiniano. Você, quando aspira, você desliga o vitreófago e aspira com a seringa acoplada lá no vitreófago? Como é que você faz a aplicação? Normalmente eu boto o vitreófago no momento. Eu diminuo muito o corte,
boto no momento e faço uma aspiração manual. Solto a aspiração do Constellation, boto uma via de aspiração ali ligada na caneta do vitreófago e o auxiliar aspira ali com uma seringa enquanto a gente faz a vitrectomia no momento. Que nem na endoftalmite, quando a gente escolhe material, mesma coisa. Né? Exatamente. A gente faz assim porque senão mastiga demais, quer dizer, você perde muito tecido quando você bota no corte alto. Então a gente bota no corte baixinho, lá no momento e você faz duas retinotomias ali, por quê? Normalmente, o patologista sempre pede mais material. Então, já quando eu entro com a diatermia, eu já faço exatamente em 2 lugares, um pouquinho diferentes um do outro, porque às vezes o material não é suficiente, e aí eu já vou para o outro, mas aí sem precisar tirar e colocar de novo a diatermia para fazer. Então, já deixo 2 sítios previamente diatermizados, vamos colocar assim. Ok, obrigado. Nada. O patologista, então, que vai dizer para a gente se é suficiente ou não, né? Normalmente o patologista sempre diz que é insuficiente, sempre. Mas a gente pede para ele com carinho, para ele olhar de novo. E, frequentemente ele consegue fechar o diagnóstico com a primeira entrada. Mas às vezes a gente precisa da segunda. Com o diagnóstico do tumor, né? A gente sabendo qual é o primário, voltando aqui, a gente não sabia qual era o primário, mas a gente sabendo qual é o primário, esse paciente vai ter que ser reestadiado. Então, a gente vai ter que entrar em contato de novo com o oncologista. O oncologista tem que estar em contato com a gente o tempo todo. E esse paciente tem que ser reestadiado. E aí vai uma noção interessante disso aqui. O oncologista vai reestadiar e a gente vai classificar esse tumor intraocular em focal, ou seja, o paciente tem uma lesão primária e só uma metástase, um foco de uma lesão dentro do olho. Ou se o olho dele está difusamente acometido, mas ele não tem metástase em outros lugares, por exemplo, ele só tem vários tumores, mama, por exemplo. Mama é relativamente comum disso acontecer. Às vezes o paciente não tem metástase em canto nenhum, ou a gente não descobre metástase em canto nenhum, descobre só na coroide. Mas a gente vê vários focos de metástase na coroide. A gente vai chamar isso de metástase local. Ou se o paciente tem metástase difusa, quer dizer, ele tem uma metástase intraocular, mas tem metástase óssea, tem metástase no sistema nervoso central, tem metástase no fígado, por exemplo. Então, a gente vai chamar isso de metástase difusa. Isso vai ser muito importante no seu entendimento com o oncologista, porque isso vai definir qual o tratamento que esse paciente vai seguir. Uma coisa que é importante a gente observar é que, muito frequentemente, esse paciente já vem tratando câncer. Então, lá na história, você já descobriu o que era isso e você já está sabendo que a quimioterapia que ele está usando não é tão efetiva assim. Para as lesões focais, o que a gente tem? A gente faz quimioterapia, o paciente tem uma lesão primária que você já descobriu e, em conjunto com o oncologista, na verdade, o oncologista vai fazer isso, ele vai bolar um esquema de quimioterapia ou de imunoterapia para o seu paciente. Se essa lesão é uma lesão pequena e permite com que você faça laser, TTT, por exemplo, ou indocianina, ou fototerapia mediada por indocianina verde, a gente costuma usar bastante essa técnica. Às vezes a lesão é grande demais, esse paciente, por exemplo, tem uma lesão enorme, e aí o tratamento é mais complexo, então você procede a enucleação. Mas é sempre bom a gente observar que o oncologista vai te balizar nessa fase do tratamento. Que às vezes o tumor é enorme, você acha que ele é enorme, você acha que o descolamento de retina é gigantesco, e depois com a quimioterapia sistêmica, esse tumor vai diminuindo de tamanho, diminui, e aquele olho que você achava que você não ia jamais salvar, na verdade o tumor fica muito pequeno, e aí você consegue tratar aquele tumor localmente. A braquiterapia e a radioterapia externa, então, se prestam bastante para isso. Quando o tumor é maior dentro do olho, ou acomete mais estruturas dentro do olho, tem um acometimento mais difuso da retina da coroide, muito frequentemente a gente lança a mão da radioterapia. Sempre bom, por exemplo, igual essa paciente que está aí, que tem uma metástase de mama, sempre bom a gente observar que a papila só aguenta 35 Gray de dose máxima de radiação. E a gente usa para tratar esses tumores em torno de 60. Então, normalmente, quando a lesão é justa papilar, o prognóstico visual não é bom. E é importante você conversar isso com o seu paciente, é importante o oncologista
conversar com o paciente e, mais importante ainda, você ter uma boa interação com o teu radioterapeuta para ver se é o momento ideal para você indicar e para ele indicar essa radioterapia. Quimioterapia sistêmica funciona muito bem nos pacientes, por exemplo, que têm tumor, câncer de mama e estão metastáticos para coroide, mas achava-se que ele estava controlado lá no passado. Um novo esquema de quimioterapia ou de imunoterapia frequentemente funciona, então sempre bom a gente ser paciente com esses pacientes, que paciência para tratar isso. Oi, mano, você pode só repetir para mim, por favor, que eu perdi? Justa papilar, aguenta quanto de energia que você falou? 35 Gray. O nervo óptico aguenta 35 Gray. 35.000 centigray, mas 35 Gray. E geralmente que é a dose de radiação, a gente normalmente trata em torno com mais ou menos entre 50 e 60, dependendo do tumor. Isso vai depender do teu radioterapeuta, do planejamento dele, mas em torno de 50 a 60. Na radiocirurgia, a gente usa a dose fixa de 50 Gray. Mas a papila não aguenta. Não aguenta mesmo. Então, esse paciente normalmente evolui mal se a lesão for justa papilar ou você fizer a radioterapia em cima da papila. Por isso que a tendência da gente usar uma quantidade menor um pouco de radioterapia, que é a radiocirurgia, a gente usa 50 Gray, a gente usa uma frequência, quer dizer, em 5 doses, 5 ocasiões diferentes, o paciente vai lá 5 vezes, faz 10 Gray em cada vez que ele vai, e normalmente o tratamento é mais direcionado. Vou mostrar isso mais um pouquinho ali na frente, quando a gente fala sobre curva de isodose, como é que funciona a radioterapia. Obrigado. Então, e às vezes o paciente tem lesão difusamente distribuída. Tem lesão óssea, tem lesão do sistema nervoso central, tem lesão no fígado. E normalmente esses pacientes têm múltiplas lesões dentro do olho. E é importante a gente observar que aí o tratamento vai ficar basicamente a cargo do teu oncologista. O teu oncologista vai dizer qual é o melhor tratamento para esse paciente, uma vez que a gente não vai conseguir tratar efetivamente o olho desse paciente, a não ser se for fazer uma enucleação. Mas normalmente a enucleação como primeiro tratamento é uma decisão trabalhosa. Você tem que esperar a quimioterapia, a imunoterapia, às vezes a terapia hormonal fazerem efeito. Então é importante a gente ter isso em mente. Isso aqui é um esquema de radioterapia. Isso aqui é uma programação baseada num tumor único. Essa paciente tinha uma lesão única de coroide localizada no polo posterior do olho esquerdo. Isso que a gente está vendo colorido aí chamam-se curvas de isodose. E as cores mais quentes, o vermelho, o amarelo, são onde a dose é maior. Se você observar ali no meio, tem um 100,5%, que é onde a dose é máxima. Isso é um esquema de radioterapia. Cada lugar desses diferentes, G150, G40, G90, G30, é um eixo da radiação. Quer dizer, onde o aparelho vai ser colocado. Ele vai ser colocado em posições diferentes para você alcançar o máximo da dose naquele ponto vermelho e minimizar a dose nos outros tecidos. Isso funciona como um atenuador de dose. Quer dizer, às vezes você consegue livrar a papila dos tais 35%. Se a lesão não for justa papilar, você consegue. Então, a gente tem feito muita radiocirurgia. Isso é um assunto mais extenso que o radioterapeuta podia abordar aqui, mas basicamente é isso. A gente usa uma curva de isodose, tenta tirar a papila do meio do caminho, tenta tirar a mácula do meio do caminho, para a gente poder conferir ao paciente o melhor prognóstico visual possível depois do tratamento. Essa paciente aí, por exemplo, era um câncer de mama, ela tinha uma lesão difusa no olho direito, uma lesão mais localizada no olho esquerdo. No olho esquerdo ela tratou com IMP e bevacizumab, Avastin intravítrea, e ela ficou com a acuidade visual no olho esquerdo bastante razoável. Essa paciente fez múltiplas metástases, passou 3 anos tratando isso, era um câncer de mama, uma metástase bilateral, mas ela já tinha, inclusive, feito uma amputação de membro inferior por conta de uma metástase para tíbia, então era um caso bastante complexo. Vocês podem observar que no olho esquerdo foi feito então um tratamento local, no olho direito foi feito um tratamento radioterápico. A gente consegue observar que o tumor regrediu nos 2 casos, também graças ao esquema novo de quimioterapia que ela fez, em combinação com a rádio,
mas é importante a gente observar que a acuidade visual ficou preservada no olho esquerdo, mas no olho direito a acuidade visual ficou muito ruim por conta da zona de incidência da radioterapia. Queria terminar isso com um caso clínico. O pessoal da Gamboa já conhece esse caso, mas é um caso bastante interessante. É um paciente de 30 anos, um diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, CDI, que os oncologistas usam esse jargão, nosso ministro certamente conhece. Então, ela tinha um CDI na mama esquerda, diagnosticada há 5 anos. O estadio dela era 2B, ou seja, ela tinha doença local, mais doença ganglionar. Ela fez um esvaziamento axilar, quando ela fez o primeiro tratamento. E o tratamento foi descrito como multiresistente. Ela fez vários tratamentos sistêmicos, vários esquemas. O terceiro esquema, que a gente chama de terceira linha, adequada ao perfil imunohistoquímico. Ela tinha um HER2 negativo, que é um receptor de superfície para o carcinoma ductal infiltrante, e estrogênio e progesterona, estrogênio negativo e progesterona positivo. Então, a gente vai chamar esse tumor de duplo negativo. Ela tem um HER negativo, estrogênio negativo, progesterona positiva. Ela é um duplo negativo. Quando ela tem os 3 negativos, a gente vai chamar isso de triplo negativo. Normalmente, esses são os mais agressivos. Ela fez mastectomia radical, fez esvaziamento axilar e fez radioterapia. E 3 esquemas de quimioterapia. Um dia ela foi no oftalmologista porque estava achando que estava com a visão esquisita, estava com micropsia, descromatopsia no olho direito e que a visão estava piorando rápido. Quando ela foi avaliada pela primeira vez, a acuidade visual no olho direito dela era 20/50 e no olho esquerdo 20/25. No olho direito a gente observou uma massa relativamente elevada, com descolamento seroso que acometia o polo posterior. Era uma massa relativamente grande e o descolamento de retina ia junto à papila. Isso aqui é a autofluorescência dela, a gente consegue observar a lesão mais posterior um pouquinho. E no olho direito ela tinha uma massa justafoveal relativamente pequena, ela tinha um tumor de mama metastático para coroide, ela tinha outras metástases também, metastásis para coroide e bilateral. Essa paciente, a gente optou aqui com o ACT do olho direito. O ACT do olho direito a gente consegue observar o descolamento seroso da retina, consegue observar a massa propriamente dita, que está embaixo da fóvea. Vocês podem observar isso aí bem direitinho nesse corte. E no olho direito, no olho esquerdo, a gente consegue observar o tumor de coroide também, com descolamento seroso da retina, um descolamento menos importante, uma massa menor, justafoveal. A gente optou, essa paciente foi submetida, foi trocado o esquema de quimioterapia dela, ela passou a usar um outro esquema quimioterápico, que foi a 4ª linha, né, o 4º esquema diferente de quimioterapia que ela fez, e ela foi submetida a tratamento com radioterapia no olho direito. Conforme vocês podem observar, o tratamento foi bastante exitoso, foi bastante... o tratamento foi ótimo para ela. Mas eu queria observar com vocês que ela fez radioterapia, e aqui na radioterapia, no ACT, junto com a autofluorescência, a gente observa onde estava o tumor previamente. Isso foi feito 6 meses depois da radioterapia. A gente consegue observar todo o quadro degenerativo da retina, especialmente a retina mais externa, camada de fotorreceptores, afinamento da retina. O tumor foi embora, mas a radioterapia deixou um efeito colateral importante nessa paciente. A gente pode observar aqui no ANGIO-ACT que ela tem a diminuição da vascularização já coreocapilar. Se a gente observar aqui na foto da direita, uma diminuição da vascularização da coreocapilar. E aqui na angiografia, na superficial mais à esquerda, a gente consegue ver bem direitinho isso, junto com o afinamento e com as áreas de isquemia que são provocadas pela radioterapia. E no olho esquerdo, que foi optado por fazer um tratamento com fototerapia, na verdade, TTT, não é associado à indocianina verde, que a gente vai chamar de IMP, fototerapia mediada por indocianina verde. Ela fez 3 sessões junto com bevacizumab intravítrio e evoluiu super bem. Então, depois a gente consegue observar aqui no ACT preservação da retina externa e a destruição ali da área onde existiu o tumor
antes do tratamento. O que eu queria deixar de mensagem para todo mundo é que a qualidade de vida dos nossos pacientes é fundamental. Cada vez mais a gente vai ver pacientes com câncer cronificado por conta da quantidade de novas drogas, novos tratamentos, novos esquemas, imunoterapia, terapia-alvo. Então, os pacientes estão vivendo muito mais, mas o câncer se tornou uma doença mais crônica e, muito mais frequentemente, a gente vai ver metástase de coróide, como vai ver metástase para os outros órgãos também. Então, a qualidade de vida desses pacientes é fundamental. Os pacientes não podem ficar cegos, a gente não pode escolher dizer que ele tem uma metástase intraocular e aí largar para lá, ou tratar com radioterapia, ou tratar de qualquer forma, porque esse paciente normalmente tem uma sobrevida muito maior do que a gente imagina. Todo aquele esquema que existia no passado, do oncologista dizer, não, esse paciente vai durar 3 meses, esse vai durar 6 meses, você tem mais 4 meses de vida, isso não existe mais. Isso, na verdade, eu acho que não existiu, mas hoje menos ainda. O oncologista, na verdade, baseado na experiência dele, ele pode imaginar qual é a sobrevida desse paciente, mas aquela história do oncologista dizer que o paciente vai durar 3 meses, isso não existe mais. Então, é preciso de uma boa estratégia para você manter uma boa qualidade de vida, e a visão, a função visual é parte integrante da qualidade de vida desse paciente. Sempre bom lembrar que hoje o tratamento do câncer é multimodal, a gente precisa de estar em contato o tempo todo com o oncologista, é preciso estar em contato o tempo todo com o radioterapeuta, com outros oftalmologistas, especialmente com quem indicou para você o paciente, e determinar qual é a melhor forma de tratamento desses pacientes. Como esses tumores metastáticos para coróide não são muito comuns e cada paciente faz um esquema diferente, a gente sabe que a gente não tem muitas evidências do melhor tratamento, então mais estudos e muito mais casos são necessários, mais publicações, para a gente ter mais evidência científica de qual é o melhor tratamento. E hoje, com novos marcadores e com novos tratamentos, a gente tem um approach totalmente diferente do que existia no passado. Esses pacientes no passado estavam fadados a perder a visão. Hoje, esses pacientes estão, graças a Deus, vivendo cada vez mais e com qualidade de vida cada vez melhor. Queria encerrar por aqui e dizer para vocês que estou à disposição para qualquer dúvida. Sandro, posso fazer outra pergunta? Umas 2 perguntas. Em relação também à cirurgia lá, qual é o risco que você tem daquelas células tumorais migrarem para a cavidade vítrica e quanto que isso pode ser prejudicial? Entendeu? Como é que você evita que isso aconteça? Na verdade, você tira todo o tumor depois ali ou não? Você limpa tudo ali? Não tiro não. Normalmente esses pacientes são tratados depois. Eu tenho muito pouco medo da cavidade vítrea, porque a cavidade vítrea é um ambiente hipóxico, né? Quer dizer, a quantidade de célula que você pode... Normalmente você viu ali no vídeo, deixa eu voltar aqui no vídeo, que a gente faz laser no final a gente faz um laser no final da biópsia. Normalmente a gente faz um laser. E a gente tenta vitrectomizar, faço troca fluido gasosa e a gente coloca óleo de silicone em 100% dos casos. Todos os pacientes vão para o óleo. Mas eu nunca tive, e aí vai de experiência pessoal de cada um, nunca tive nenhum caso de a gente ter recidiva local ou recaída local por conta de tratamento, por conta da biópsia. Mas acho que isso é uma coisa, um cuidado que a gente deve ter. O vítreo, depois que a gente, especialmente depois que você vitrectomiza o paciente, coloca óleo de silicone, é um ambiente muito hostil para essas células. Então, teoricamente, elas poderiam fazer uma recidiva na superfície da retina, imagino eu. Nunca tive esse tipo de problema, na verdade. E esse paciente, você está falando de radiocirurgia, né? Esse paciente, qual seria a diferença na decisão terapêutica em botar uma placa ou a radiocirurgia que você falou? Ambas. Na verdade, Nelson, a gente tem uma experiência bastante razoável com radiocirurgia, né? O Felipe Erlich, que é o radioterapeuta que está com a gente desde lá dos tempos do INCA, lá desde 2008 ou 2009, e a gente tem feito radiocirurgia na maioria dos pacientes. A radiocirurgia é mais prático do que a placa, e no hospital público a gente não tem placa, então também não seria uma opção. Mas a radiologia é o tratamento que tem mais evidência científica para tratamento de metástase, radioterapia especificamente, muito mais evidência do que placa. Então, normalmente a radiocirurgia é o tratamento. Fala de metástase, então, né? Uhum.
Beleza. Obrigado. Oi, Evandro, tudo bem? Fala, Léo. Como sempre, para quem não conhece, Evandro, no Rio, acho que a oncologia no Rio se resume antes do Evandro, depois do Evandro. Um trabalho no INCA, assim, foi ímpar, como ninguém queria abraçar essa causa, o Evandro fez e o cara, bom, para a gente no Rio de Janeiro, nossa referência. Acho duas coisas importantes. Pessoal que está assistindo, né, a gente falar um pouco em relação ao diagnóstico diferencial, né? Às vezes a gente esquece um pouco e acha que a anamnese é muito crucial nesse momento para a gente poder, principalmente paciente de sexo feminino, com relação à questão tratamento de câncer de mama, né? A gente sempre fica atento com isso. A gente tem um caso clássico nosso, no meio do meu irmão, um paciente que tratava com uma conjuntivite alérgica, a conjuntivite não era conjuntivite, não era conjuntivite. Quando a gente foi ver, era um paciente com uma história de tabagismo, com adenocarcinoma de pulmão, um outro céu, um tumor que depois a gente fez o diagnóstico. Não sei se vai lembrar, Ivan, no caso antigo. Alguns casos clássicos nossos, né, marcados, né? Aquele taxista do carcinoma de células renais, brancos, Toninho, né? Você lembra dele? Sim, lembro muito. Os casos bem clássicos, então metástase existe. Eu acho que a gente tem que ficar atento para isso, né? O pessoal é engraçado, a gente fala em tumor, o pessoal fala, homem, próstata, no próstata, não. Lembrar do pulmão em homem, né? Muito importante, não homem como mulher. É muito mais comum pulmão em homem do que próstata. Próstata é muito comum, mas câncer de pulmão é mais comum globalmente do que próstata. E nas mulheres, mama, né? Infinitamente mais comum. Então, eu acho que para as pessoas que estão assistindo, isso é super importante. É interessante a gente observar o seguinte, na verdade, quando a gente tem um tumor intraocular, especialmente um tumor de coroide, que a gente observa intraocular, tem 3 coisas básicas que a gente tem que afastar, ou o diagnóstico diferencial passa por 3 coisas. Melanoma de coroide, metástase intraocular e hemangioma. Às vezes o hemangioma é tão parecido que a gente não consegue fechar o diagnóstico, não consegue. Especialmente nos pacientes que a gente fica procurando e acha um nódulo pulmonar. Aí você fala, porra, esse nódulo pulmonar que esse cara tem é compatível com a lesão que ele tem no pulmão? Acha uma lesão, o radiologista acaba confundindo, porque você acaba confuso junto com o teu oncologista. O paciente tem um tumor intraocular, tem um nódulo pulmonar que você não tem certeza se aquele nódulo já estava ali antes, se não estava, o radiologista pede o exame anterior, e aí a gente fica meio perdido naquilo ali, porque aquilo ali pode ser um hemangioma, aquilo ali pode ser um tumor, pode ser uma metástase. Então, é muito importante que a gente tenha, além da história, que a gente tenha um bom approach junto com o oncologista, junto com o radiologista, junto com o radioterapeuta. É importante a gente observar que, então, a lesão tumoral intraocular tem basicamente três grandes diagnósticos diferenciais, que é a metástase, o melanoma e o hemangioma. E o hemangioma pode, conforme eu estava falando para você, se comportar de uma forma bastante semelhante à metástase e bastante semelhante ao melanoma. Uhum. A biópsia, às vezes, tem um papel importante nisso, né? Eu vi recentemente um congresso, até em Portugal, um evento do Biopsy que o Miguel estava organizando, uma oftalmologista suíça falando que 97% dos diagnósticos de melanoma é feito só com exame clínico. Os outros 3%, às vezes a gente se perde, né? Então, a biópsia tem um papel importante nisso, uma vez que a gente fez um levantamento recente, que é uma coisa que a gente ainda vai publicar, a gente fez um levantamento recente em todos os hospitais que registram câncer no Brasil, todos. E a gente descobriu que do ano 2000 até o ano de 2017, foram registrados no Brasil inteiro 2.166 casos de melanoma de coroide. Isso é um dado que a gente não tem, epidemiológico, a gente não tem. Então, em 17 anos, 2.160 casos de melanoma de coroide. Se vamos colocar aí, 97%, 98% deles a gente diagnostica só clinicamente, os outros 3%, que significam aí aproximadamente, 50 pacientes, 60, 70 pacientes, que você não vai acertar o diagnóstico.
Levando em consideração que a maioria dos casos trata o melanoma com enucleação, você vai ter aí 60, 70 enucleações brancas. O paciente, no final das contas, tinha uma outra lesão que não era o melanoma de Corrède. Então, às vezes, a biópsia tem um papel muito importante quando você tem dúvida do diagnóstico. Até É o porque lugar nesse mais caso, fácil de biopsiar. Oi? até porque nesses casos metástase, né, o tumor ele segue a característica do sítio primário dele, né? Então, você Também. fazendo uma bela biópsia, né, você consegue Teve um caso recente, deve ter uns 3 anos, de um paciente que tinha um coriocarcinoma, que é um carcinoma bastante incomum, um carcinoma de células que a gente chama de coriocarcinoma. Na verdade, o paciente, no final das contas, a gente descobriu que o tumor primário dele era um tumor de testículo, um coriocarcinoma, um tumor que começou a crescer, a gente não observou, ele não contou nada da história do testículo. Ele tinha uma lesão pulmonar junto ao mediastino, que era muito difícil de se biopsiar. Então, a gente estava lá com um paciente jovem, de 20 e pouquinhos anos, com uma lesão, umas 2 ou 3 lesões pulmonares que eram difíceis de biopsiar, a gente conversou com o cirurgião do tórax e tudo. E o sítio mais fácil foi biopsiar a coroide. E na coroide que a gente descobriu que ele tinha um coriocarcinoma. E aí, então, a gente caçou esse paciente para lá e para cá até a gente descobrir que o primário dele era testicular. Esse paciente faleceu recentemente, ele fez 2 transplantes de medula óssea. O tumor é muito agressivo e no final das contas a gente nem o olho a gente conseguiu preservar, ele acabou evoluindo para enucleação, porque o tumor continua crescendo apesar da quimioterapia que foi instituída para ele. Quando tem uma pergunta aqui do Rodrigo Rocha Amaral, perguntando se a ecografia não ajudaria na diferenciação do tumor. Sim, sim. Quando a gente falou aqui em ultrassonografia, uma das coisas que a gente falou aqui foi que uma ultrassonografia bem feita sinaliza muito para que lugar, para que lado que a gente vai. A ultrassonografia dos pacientes que têm melanoma de coroide mas é bastante típica que aquele paciente que tem uma lesão, que tem uma ecogenicidade interna, então tem uma linha externa, a parte mais superficial do tumor tem uma ecogenicidade maior, a parte interna do tumor tem uma ecogenicidade menor, que vai diminuindo. A gente vai chamar isso aí de ângulo capa descendente, que é muito típico do melanoma de coroide. O tumor metastático, ele é sólido, homogêneo, como esse que a gente pode observar aí. Ele é relativamente homogêneo, ele não tem uma diminuição, não tem uma atenuação importante na parte interna. Então, é um tumor que tem características diferentes. Ele é mais sólido do que o melanoma de coroide e do que o hemangioma. Um bom ultrassonografista, ele aponta para a gente a direção. Fala assim, cara, isso não tem cara de ser melanoma, não. Ele pode dizer para você e te dar pistas, né? O diagnóstico da gente, a gente vira detetive, né? Na medicina é isso, a gente ser detetive, pegar as pistas que o paciente dá para a gente e fechar o diagnóstico e tratar o paciente de acordo. Então, isso aí é uma pista mais, uma ferramenta importantíssima. Eu acho que atualmente a gente usa menos ultrassonografia do que devia, mas é uma ferramenta importantíssima do diagnóstico, especialmente no diagnóstico diferencial entre os 3 que eu estava falando com o Almir: hemangioma, melanoma e metástase. São os 3 tumores mais prevalentes intraoculares que a gente vai ver. Foi? Era isso que ele... Rodrigo, deu certo aí? acho que era essa a pergunta. Acaba nevando, né? E que hoje em dia com a biópsia, né, com todo o arsenal que a gente pode usar para poder fazer a biópsia, lógico que esses são exames, como o próprio nome diz, complementares, né? Mas a gente acaba fechando o diagnóstico com a questão das biópsias, que hoje em dia cada vez mais seguras e cada vez a gente tem uma instrumentação muito diferente, né, Almir? Eu tenho muitos anos de oftalmologia e as primeiras vitrectomias que a gente fez, na verdade, foram feitas num vitreógrafo chamado Sight. Bota tempo nisso, 1995, 6. Totalmente diferente. Tô velho, né, cara? A gente fazia incisão de 20 gauge, né? A esclerotomia era de 20, o circuito não era tão fechado do jeito que a gente queria, vazava, era uma confusão danada. Hoje, com Constellation, com essas máquinas mais novas, que a gente
trabalha num sistema completamente fechado, com pressão mais alta, a chance de sangramento é menor, a chance de complicação é menor, a instrumentação é muito melhor, as pinças que a gente usa são muito melhores, que a gente corta dentro do olho e tudo. Então, acho que ficou infinitamente mais fácil, infinitamente mais seguro você realizar uma biópsia para fechar um diagnóstico de um tumor intraocular do que era no passado. Às vezes é mais seguro, por exemplo, como foi no caso desse nosso paciente, que por acaso chamava Felipe, obviamente não posso dizer o sobrenome dele, mas no caso do Felipe, as lesões que ele tinha no pulmão eram lesões muito mais difíceis de serem biopsiadas, próximos do mediastino. O cirurgião de tórax até pensou em fazer uma mediastinoscopia para entrar para biopsiar via vitrectomia parte plana. Era muito mais simples para o cara com muito menos comorbidade do que fazer uma biópsia de tórax. Então, isso vai do que você tem de acordo lá com o seu oncologista, né? O que o seu oncologista vai dizer? Se o oncologista vai falar para você, olha, tem um tumor aqui, ela faz um screening inicial e às vezes a gente não consegue fechar exatamente. A gente está com uma paciente muito interessante, que é uma paciente até de um retinólogo muito famoso de Ipanema, chamado Fernando Avade. Fernando mandou uma paciente, a gente descobriu que ela tem um tumor, além de ter um tumor intraocular, ela tem um tumor de orofaringe. Putz, será que o tumor que ela tem de orofaringe é o mesmo tumor que ela tem debaixo da retina? É difícil, nunca vi um tumor de orofaringe, que na verdade é um carcinoma epidermoide, na orofaringe posterior. Foi a única coisa que a gente achou. Ela foi escaneada de tudo quanto foi jeito e o PET mostrou, então o diagnóstico dela foi feito pelo PET. O PET mostrou uma massa em orofaringe posterior. Putz, é difícil da gente tratar isso, tratar a metástase que ela tem dentro do olho esquerdo, que é justo a papilar, um carcinoma epidermoide de orofaringe, dizer que é uma metástase desse carcinoma de orofaringe. Será que ela tem 2 primários? Será que é muito azar, mas será que são 2 primários? Será que a gente pode tratar uma metástase de coroide com uma baixa visual? Esse paciente passou em várias mãos diferentes. E será que a gente pode tratar dessa forma? Então, a gente biopsiou ela bastante recentemente, a gente biopsiou ela na semana passada. Estamos aguardando o resultado da patologia. Depois eu posso até contar para vocês. Wanda, tem uma pergunta da Mariângela que ela questiona em relação de como está a biópsia líquida, né? Como está a realidade da biópsia líquida? Se pode vir a evitar a biópsia da coroide? Como que está a realidade hoje desse assunto? Cara, biópsia líquida vai ser, certamente, no futuro próximo, vai ser o nosso corriqueiro. A gente não vai fazer mais biópsia de pulmão, a gente não vai fazer mais biópsia de fígado, nem vai fazer biópsia intraocular, a gente vai fazer biópsia líquida. A gente tira sangue do paciente e a gente acha as células malignas circulantes que ele tem. Então, isso vai evitar que a gente precise fazer biópsia em qualquer lugar. Biópsia do sistema nervoso central. Mas isso ainda é uma coisa um pouco... não faz parte ainda da nossa realidade, coisa de dia a dia. Em alguns lugares isso já está sendo feito com uma segurança maior, mas a gente ainda está mais restrito às biópsias líquidas, é uma coisa mais de laboratório. Exceto para os tumores mais comuns, por exemplo, câncer de pulmão, você faz uma tomografia, o aspecto da tomografia é típico, e aí você acaba fazendo uma biópsia líquida, tem alguns lugares que já fazem isso, e a gente consegue diagnosticar o tipo do adenocarcinoma pela biópsia líquida. Uma outra coisa que falta ainda em todos os tumores da biópsia líquida é a avaliação de receptor. Então, por exemplo, melanoma, a gente às vezes não consegue avaliar todos os receptores do melanoma, fazer uma imunohistoquímica bem feita, ou a gente, por exemplo, não consegue, com a quantidade de células que a gente faz na biópsia, que a gente tira na biópsia líquida e purifica, né, a partir do sangue, a gente não consegue, por exemplo, testar BRAF. Uma coisa muito importante hoje no melanoma de pele é a gente avaliar um gene chamado BRAF. Quando esse gene é positivo, esse tumor ele é muito mais responsivo a vários tratamentos, tipo terapia de células-alvo. Então, o tratamento muda quando ele é BRAF positivo. Os melanomas de uva, a maioria deles, 99% deles, são BRAF negativo. A gente não tem um tratamento efetivo, mas hoje, câncer melanoma de pele, a gente trata
A gente avalia o BRAF e a gente trata com imunoterapia e terapia de células-alvo se ele for BRAF positivo. Isso é uma coisa muito importante que a gente não tem exatamente na biópsia líquida. Então, a biópsia líquida, para a gente, vai ser o futuro que todo mundo está esperando para ver como que a gente vai manejar os tumores sem fazer biópsia mais invasiva, com menos comorbidade para esses pacientes. Mais perguntas? Acho que, assim, ninguém mandou mais por enquanto, tá, Evandro? Muito bom. Particularmente foi muito bom ver o caso, né, que a gente relatou, que ela tá tendo, pelo menos deve estar tendo uma boa qualidade de vida nesse momento crítico da vida dela. Ela está ótima. Na verdade, Gui, essa paciente, ela evolui super bem. Está super satisfeita com o tratamento, ela mudou o esquema de quimioterapia, a quimioterapia dela está funcionando de forma diferente. O olho direito, ela ficou com um déficit visual, vamos lá para o caso dela, só para mostrar para você. O ACT, a gente tem acompanhado o ACT dela e a cuidade Ela tinha um visual. comprometimento ganglionar importante também, você sabe se melhorou essa questão? Tinha, melhorou sim. Ela tinha feito esvaziamento axilar, ela tinha um comprometimento ganglionar na região do pescoço. Cervical, isso. Exatamente, na cadeia cervical anterior, se não me engano. Ela está super bem. O olho direito, se não me engano, ela tem a acuidade visual de 20/50, ou 20/60, e no olho esquerdo ela tem a acuidade visual de 20/20. Ela está super bem. Uma das coisas que ela me contou logo que ela chegou foi que ela queria postergar o tratamento dela, o tratamento quimioterápico, porque ela queria ir viajar, ela de outro estado, queria ver a avó antes dela ficar completamente cega. Porque tinham dito para ela que ela ia ficar completamente cega. E aí a gente já vai com quase 1 ano de tratamento e ela está super bem. 20/50 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo. Beleza. Show, maravilha. Lembrar, né, de novo, né? Nunca esquecer desses diagnósticos. Metástase é uma coisa importante entrar no nosso diagnóstico diferencial, né? Como você falou bem desde o começo. E o tumor existe, né? O pessoal que está começando, vendo, tumor existe, né? Tumor dentro do olho. Existe cada vez mais, né? Cada vez mais. mais. A gente vai... Sobrevida livre de eventos um tempo maior e sobrevida global maior também em todos esses pacientes, cada vez mais com quimioterapia, imunoterapia e terapia de células-alvo. Esses pacientes vão viver mais e a gente vai ver mais metástase intraocular. Mas não pode esquecer nunca do melanoma de coroide e do hemangioma de coroide, que são muito mais frequentes. Isso aí, pessoal. Uma pergunta a mais? Vamos encerrando por aqui. Surgiu uma última pergunta aqui, né, que a metástase sempre é um sinal de pior prognóstico. Mas tem alguma metástase em particular que sinaliza um pior prognóstico sistêmico? Algum tipo particular de tumor? Metástase intraocular, normalmente metástase de coroide, o prognóstico desses pacientes, uma avaliação que foi feita lá na década de 90, dizia que esses pacientes, vamos lá com esse negócio, a sobrevida global desses pacientes era em torno de 6 meses. Isso é uma estatística que se tinha lá nos anos 90. Isso mudou completamente, o tratamento mudou, conforme a gente vem falando aqui para você. Imunoterapia, terapia de células-alvo, novos esquemas de quimioterapia, novos tratamentos, né, um approach totalmente diferente do que a gente tinha 25 anos atrás. Então, isso mudou completamente para a gente. Nesse sentido, eu te diria que o aparecimento de uma metástase de coroide é um sinal muito ruim de que a doença está totalmente fora de controle, mas, de qualquer forma, a gente sempre faz, quer dizer, o oncologista vai chamar aí de tratamento de resgate. Como esse paciente que estava em controle, que faz uma recidiva, faz uma metástase de coroide, ou que estava evoluindo relativamente bem, mas apresentou uma metástase, uma baixa visual, uma metástase de coroide. Esses pacientes, o significado clínico disso não está dando certo esse tratamento, a gente precisa mudar, tem que mudar o esquema. E aí, isso sinaliza para a gente hoje isso. Eu não posso dizer mais para você a respeito de sobrevida global, sobrevida livre de eventos nos pacientes que têm metástase de coroide, porque isso mudou completamente. Então, te diria que hoje a gente não sabe se um determinado tumor é mais grave do que o outro ou não, porque o tratamento mudou completamente nos últimos
Vamos botar aí 10 anos. De bola, Evandro. Parabéns. O pessoal está agradecendo aqui a aula. Eu agradeço a oportunidade. Tá É sempre bom estar aqui. Evandro, super obrigado. E queria sugerir, nessa onda das lives, o pessoal tem falado muito. Se a gente podia falar em breve alguma coisa dos tumores vasculares de retina, não? Se tem alguma coisa Eu acho depois. que seria muito interessante. Seria muito legal. Nas próximas semanas, a gente poder fazer um Gamboa Convida de novo você, a gente falando um pouquinho dos tumores vasculares. Vamos sim. É super legal. Tem muitos Maravilha. casos interessantes. Obrigado.